Fala, residentes, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, mais um vídeo sobre análise on-chain com meu amigo Ricardo Rister. Seja bem-vindo, Ricardo, novamente Fala, meu aqui. velhinho. Tudo E aí, certo, tudo cara? bom? Cara, momento no mercado aí bastante interessante pra gente estar conversando. Sangue nas ruas, né? Tá todo mundo aí tenso, mas Sim, vamos tentar dar sim. uma olhada aqui pros dados da blockchain, dar uma acalmada no pessoal, porque é aqui que a gente olha a saúde da rede, né, velho? Uhum. E aí temos algumas novidades, né? Cara, com certeza, tem bastante coisa interessante rolando. E eu quero trazer um pouco da minha perspectiva, como a gente estava conversando aqui, né? Eu estava montando a minha análise aqui. Tive um momento de eureka, né? Aquele momento que a gente pega uma informação e fala assim, nossa, olha que coisa que eu acabei de descobrir aqui interessante, eu quero compartilhar isso com vocês aqui, porque tem bastante coisa legal acontecendo dentro da análise on-chain, e a gente consegue olhar Uhum. realmente o que está rolando dos criptoativos mesmo, né, Breno? Dando uma isolada ali no que está rolando nas corretoras e tal, porque tem muita interferência no mercado. Então vamos lá? Quer que compartilhe aqui tua tela? Cara, vamos lá, tá? Eu separei alguns tópicos aqui pra gente. Eu vou botar ela aqui. Eu acho que eu não consigo botar aqui, não. Você vai ter que botar aí, Breno. Vou colocar aqui. Aí, eu separei alguns tópicos pra gente conversar aqui, né? Apesar da gente estar vendo sangue na rua aí, da gente estar vendo o mercado com bastante dificuldade de a gente recuperar um preço aí, $30 mil, $40 mil, buscar um all-time high. Quando a gente olha para os dados on-chain, a gente dá uma isolada no preço, né? E a gente começa a olhar para outros números que são um pouco mais interessantes para a gente imaginar o que está acontecendo por trás dos fundamentos dos ativos. Né? Isso a gente já falou aí bastante, eu acho, né, Breno, o que está rolando. E uma coisa que eu gosto de chamar bastante Sim, atenção é para sim. as baleias, né? E para quem está entrando no mercado aí agora. Então, tem alguns tópicos que eu separei aqui para a gente conversar. Esse tópico de baleias aí, ele é bastante interessante porque ele fala de quem são os grandes investidores, né? Ele fala também de coisas que vão além, né? Pessoas, entidades que imaginam um futuro com Bitcoin. Então, tem muita ideologia também quando a gente fala aqui de baleias, entidades. E uma coisa que eu sempre gosto de falar, e acho bastante interessante aí que as pessoas tenham uma noção, é que às vezes a pessoa tenta ganhar dinheiro no mercado, né, Breno, com uma altcoin, e a pessoa não entendeu nem o que o Satoshi tentou fazer, né? Não tentou entender o que ele está fazendo. Isso é interessante porque quando a gente olha para as baleias do Bitcoin, o Satoshi continua sendo uma baleia, né? Então ele ainda é importante na rede. A gente não sabe onde é que ele está, a gente não sabe se ele está anônimo, se ele está esperando acontecer, se ele vai aparecer novamente. Mas, cara, ainda sobre as baleias e as entidades aqui, né? Tem um dado interessante quando a gente olha para os dados on-chain, que é a quantidade de moedas que estão perdidas ou em hold. E é interessante porque quando a gente puxa a métrica, cara, a gente olha justamente, ela nos informa o que está perdido ou em hold. Então não se sabe se está perdido ou se está em hold. Então o que acontece? Diferenciar, né? Não dá para diferenciar. Não dá para a gente diferenciar. A gente consegue ver o número total, mas a gente não sabe diferenciar quanto desse número está de fato perdido e quanto desse número está em hold. Isso cria um ambiente onde a gente consegue entender que tem moedas que talvez voltem para o mercado, né, em algum momento, porque são as moedas que as pessoas estão holdando há muito tempo, e sei lá, o dia que o Bitcoin bater $100 mil, por exemplo, a pessoa vai querer vender e vai para o mercado e eventualmente esse número vai baixar, e a gente vai ver isso on-chain. Beleza? Mas o fato é que esse número ele cresce dia após dia. Ele basicamente faz all-time high atrás de all-time high todos os dias. Tem vários números on-chain do Bitcoin que fazem all-time high dia após dia. E esse é um deles. Isso significa o quê? Que os Bitcoins, além de ficarem mais escassos pelo halving, eles também ficam escassos por esse motivo, pelas moedas que estão saindo. Então, na verdade, a gente entende que o Bitcoin tem esse mecanismo de escassez do halving e que também existe esse mecanismo de hold, né, de moedas que são perdidas, que a gente pode observar on-chain, que saem da cadeia, mas o fato é que, por outro lado, a gente não tem aquele choque, né, da demanda. A gente não consegue ver a demanda disparar, né, por algum momento. Eu sinto que falta aí algum evento de adoção em massa, talvez algum grande país aí adotar, talvez alguma empresa com... Um ETF, um spot, né? Quem sabe? Um ETF spot é muito interessante, a gente vai falar, eu separei para a gente falar um pouquinho dos ETFs aqui, porque, cara, é bastante interessante a gente olhar do lado dos ETFs, muita gente não gosta, e eu entendo as pessoas não gostarem
de ETF, né? Porque a rede Bitcoin ela é puramente P2P, por natureza, mas os ETFs têm uma importância muito grande no mercado. A gente não pode ignorar, né, o peso que o mercado financeiro tem. A gente também não pode pensar que Bitcoin não é um produto do mercado financeiro, porque acaba sendo, né? Então, Sim. a gente vai olhar isso aqui um pouquinho também, né? Então, assim, quando a gente fala das baleias, né, avançando aqui um pouquinho, a gente falou aqui bastante dessas moedas perdidas, mas quando a gente fala dos endereços, né, das baleias, a gente tem que entender justamente isso aqui, né, gente? Os endereços da rede Bitcoin são totalmente anônimos. E para a gente realmente conseguir identificar e ter uma certeza que aquele endereço é daquela entidade ou é daquela pessoa, ou a gente tem que fazer uma análise on-chain profunda, entender da onde que essas moedas vieram, com quais carteiras essas carteiras trocaram, essas próximas carteiras trocaram com quem, enviaram para onde. Então, assim, necessita de uma análise profunda. Ou a pessoa vai simplesmente se apresentar e falar, esta é minha carteira de bitcoins. Como as entidades fazem, né? Como aí a MicroStrategy tem aí, mostra, né, os seus holds e mostra onde está as suas moedas. Como a gente falou ali, o maior detentor ainda é o Satoshi Nakamoto, né? Tem várias estimativas aí diferentes, né, Breno? Acho que tu já deve ter visto vários números também, né? Não sei se você já viu alguma coisa em Cara, relação a isso. da, Quantos bitcoins da última Satoshi? vez que eu vi era mais de 1 milhão, né? Mais de 1 milhão de bitcoins. Na verdade a gente não sabe exatamente, né? Tem várias estimativas. Tem estimativas aí que falam 750 mil, tem estimativas que falam 3 milhões, mas assim, a grande maioria vai falar em aproximadamente 1 milhão, né? Eu acho que esse é o consenso, né? Sim, sim. E aí dentro seria das um dos entidades caras a mais gente... ricos do mundo, né? Oi? Seria um dos caras mais ricos do mundo. Cara, seria um dos caras mais ricos do mundo e o mais curioso é que fica a dúvida, né? A gente não sabe de fato o que tá rolando e o que são, né? Quem são essas pessoas. Cara, outra coisa, empresas, gente. Vamos lembrar das empresas que estão participando do ecossistema Bitcoin, tá? Da rede Bitcoin. Só um parênteses, Ricardo, para o Sim. pessoal que está vendo aí, que de repente, sempre escuta esse termo baleia, mas baleias são pessoas ou entidades que a gente entende que têm em posse mais de 1.000 bitcoins, correto? Isso, exatamente, né? Tem, na verdade, assim, varia bastante. Existem outras classificações, tá? Mas tem carteiras aí que tem mais de 10 mil, mais de 10 100 mil, mil né? carteiras. Sim, Mais de sim. 100 mil moedas, né? É o caso da Mas acho que MicroStrategy. já de 1.000 para cima a gente já considera baleia, né? Já considera baleia, já dá para considerar baleia, assim, porque começa a ser uma... É porque a gente precisa pensar um pouquinho na oferta disponível de bitcoins, né? A gente fala, vão existir 21 milhões de unidades. Cara, isso é uma meia verdade, né? Porque, como a gente viu ali, já tem mais de 3 milhões de bitcoins que estão perdidos ou em hold. Então já não são mais 21 milhões de bitcoins. Então, se a gente olhar nessa direção, tem isso. Se a gente olhar on-chain, o que acontece, quantos bitcoins são movidos na cadeia por dia, cara, não chega a 500 mil bitcoins movimentados. Então, quando a gente vai lá na FTX comprar nossas criptos, a gente não consegue comprar 21 milhões de unidades de Bitcoin, nem se a gente quiser, nem se a gente tiver todo o dinheiro do mundo, nem se a gente convencer todas as pessoas do mundo a nos venderem, sabe? Não vai rolar. Talvez não dê para comprar 1 milhão de Bitcoins de uma sentada. Né? Já não existe essa oferta tão grande. Então, 1.000 bitcoins é um número que já faz um volume muito grande em uma corretora. Já faz um estrago. Já faz um estrago, sem dúvidas, sem dúvidas, sem dúvidas. E aí, quando a gente, falando ainda das baleias aqui, né, a gente tem as empresas, né, Breno? As empresas que são do mercado financeiro, né? A MicroStrategy é um exemplo, que participa, começou a investir em bitcoins, aí já tem mais de 120 mil, quase 130 mil, né? Eu não sei exatamente o número agora. Mas é uma empresa que continua. Oi? Quase 130 mil. Mais 130 mil, né? Então, assim, é uma empresa que continua crescendo, uma empresa que continua mostrando confiança no Bitcoin como tecnologia. Tivemos a Tesla, né, que investiu aí mais de 1 bilhão e meio, na verdade, de dólares, né? Arriscou no mercado, colocou aí para ver o que ia acontecer. Se tornou uma baleia também de Bitcoin do nada, né? Um movimento pouco esperado. E esses são os movimentos que eu digo que falta acontecer com mais peso, né? A gente precisa de mais empresas, a gente precisa de mais entidades que façam isso para que incentive as pessoas. Mas como eu falei para você, né? Eu tive um momento de eureka aqui, olhando para os gráficos, porque, cara, a minha história com Bitcoin é muito assim, resumidamente, cara,
as pessoas que eu conhecia, elas eram aquelas pessoas que eram totalmente maximalistas do Bitcoin, sabe? E a mensagem é, você precisa propagar a palavra de Satoshi. Eu tenho um amigo, o Vinícius, P2P, o Instagram dele é a palavra de Satoshi, e ele tá aí propagando a palavra de Satoshi. Então, é mais ou menos isso. Você precisa acelerar a adoção de Bitcoin, trazer novas pessoas para a rede e mostrar para as pessoas como o sistema fiduciário está problemático e como a gente tem uma alternativa melhor. Então, é mais ou menos isso, né? E quando uma grande empresa ou um fundo de investimento, como a gente estava falando antes, né, Breno, participa da rede e tem esse ímpeto de falar, não, beleza, agora eu vou trabalhar com Bitcoin mesmo e vai ser isso, mais pessoas aderem, porque as pessoas confiam nas instituições, as pessoas confiam nos fundos de investimento, né? E uma coisa interessante, eu como analista on-chain, eu preciso falar isso para vocês, né? Acontece que as pessoas têm aí muito receio em relação a o que vai acontecer com o meu Bitcoin depois que eu morrer. E realmente, né? Isso é um problema. Muitos Bitcoins acabam sendo perdidos e entram para aquele número on-chain que a gente viu ali antes, porque as pessoas não conseguem transferir, né? As palavras se perdem. Então, os fundos de investimentos habilitam um mecanismo de transferência de herança entre criptomoedas. Então, isso é muito interessante da gente observar, né? As pessoas não querem necessariamente ser o seu próprio banco, né? Se a gente pensar na nossa vida, a gente não quer ser o nosso açougueiro, a gente não quer ser o nosso alfaiate, a gente não quer ser o nosso mecânico, a gente não quer ser o nosso engenheiro, a gente não quer ser o nosso médico, a gente não quer ser o nosso banco também. Então, muitas pessoas pensam dessa forma, e aí tem algumas coisas interessantes que aconteceram aqui, né? A gente tem esse ETF aí da Purpose, que tem uma participação grande, né? E eles reduziram agora, recentemente, quase pela metade a participação, venderam aí, domparam o mercado em mais de 20 mil bitcoins. Mas eles vinham, como eu publiquei lá no Medium, né? Eu vou deixar o link depois. Link na descrição, vou deixar aqui, pode deixar. Vou deixar o link aí, porque lá na análise do dia 3, lá na análise do mês passado, faz um mês, no dia 3, eu publiquei que eles tinham feito a sua maior aquisição de bitcoins. Então, eles realmente fizeram aí um movimento de trade. Basicamente foi isso que aconteceu. E, cara, interessante a gente observar que tem uma instituição que tem um ETF fazendo isso na rede, né? Então, são movimentos aí que, apesar do mercado estar sangrando, que apesar do mercado estar em baixa, as entidades estão entrando, estão aumentando seus holds, a adoção e o hold está aumentando. E aqui foi onde eu tive esse momento de eureka, porque eu estava olhando para os indicadores de adoção e uso da rede Bitcoin. E cada vez mais, né, que pessoas entram na rede, essas pessoas absorvem as moedas. E fica menos moedas ainda, né, desses 21 milhões disponíveis. E qualquer pessoa pode fazer isso. É muito simples, é muito fácil, né? Então, todas as vezes que os mercados estão em baixa, as baleias, essas carteiras grandes, sempre compraram. E a gente pode se comportar como eles, né? Para comprar Bitcoin em promoção, né? Como muita gente fala no mercado. E aí, partindo para a análise on-chain, para justamente a gente ter uma noção mais clara do que aconteceu, isso aqui saiu lá na publicação do Glassnode, que a gente tem aqui, né, o número de endereços ativos. Fiz um vídeo ontem falando um pouquinho sobre esse artigo, link aqui, vou deixar um card para vocês darem uma olhadinha. E também tem no teu canal, né, Ricardo? Sim, eu não comentei especificamente desse canal. Essa análise que eu estou trazendo para vocês aqui, eu vou trazer ela completa no canal lá. Então, gente, se vocês quiserem entender mais de análise on-chain, vai lá no canal. Eu falo bastante, falo basicamente só de análise on-chain lá, porque tem muita gente que precisa entender isso. E, Breno, a gente também precisa que mais pessoas falem sobre análise on-chain, porque isso aqui é muito importante se você investe em criptomoeda. E, cara, o número de endereços ativos, né, é uma métrica de uso e adoção da rede. Claramente. E aí a gente está, justamente, como o Glassnode trouxe, nesse canal de baixa, aí, né, demonstrando que realmente é um bear market. A rede caiu em uso, o Ethereum caiu mais ainda, tá? Mas aí é outro assunto. E aqui a gente tem um movimento bastante interessante acontecendo, que aqui a gente começa complementando com as outras informações, a gente vai ter esse momento de eureka que eu falei para vocês, tá? Porque o balanço nas corretoras, eles vem caindo. E a pergunta é, para onde vão esses bitcoins? Né? Para onde é que eles saíram, eles vão para onde? Basicamente, uma boa parte deles vai para armazenamento frio. Então, também é normal, em momentos de queda do mercado, a gente observar as pessoas tirarem das corretoras e levar para o hold. E criar uma posição de longo prazo. Talvez a posição não fosse para ser de longo prazo.
pessoa pensou que ia comprar Bitcoin ia explodir, ia ganhar dinheiro, isso não aconteceu, a pessoa falou, bom, beleza, então agora eu vou esperar 100 anos para vender. Então, esse movimento acontece, e eu vou avançar aqui na análise on-chain justamente para mostrar isso para vocês, né? E se eu não me engano, Ricardo, eles colocam no artigo, né, que foram, principalmente, obviamente, o momento do mercado é muito importante para as pessoas tomarem essa atitude, mas dois principais fatores que também contribuíram foi o crash da Terra Luna, que as pessoas perderam Sim, confiança, né? E com também certeza. essas plataformas que a gente tem de empréstimo que estão mostrando cada vez mais insolventes, então as pessoas estão cada vez mais temerosas em deixar os seus Exatamente. bitcoins em posse de terceiros, então estão fazendo só autocustódia, né? Exatamente, e a rede é projetada para isso, né? Apesar aí da gente, eu falo isso, né? Apesar da gente hoje ter todo o ecossistema das corretoras, que funciona muito bem, que dá acesso a vários produtos, que ajuda muitas pessoas a comprarem suas primeiras criptos, a rede Bitcoin, naturalmente, ela é P2P, né? Ela não necessita das corretoras para existir, sabe? É algo que vem além. E aí, assim, avançando, né? A gente tem as pessoas tirando das corretoras e por outro lado, a gente tem um número de endereços. Os endereços são as carteiras, né? Com saldo maior do que 0,1. E esse é um outro indicador que ele faz all-time high atrás de all-time high. O gráfico está estático aqui, mas ele é um gráfico que realmente a gente não tem nem o porquê interagir com ele. O que, na verdade, importa é o movimento aqui dessa linha amarela ou laranja para alguns aí, dependendo da cor. Cara, é o time high atrás de all-time high, Breno. Esse endereço aqui esse indicador são os endereços que tem 0,1 ou mais moedas, tá? Atualmente a gente tem aqui, ó, 3 milhões e 600 mil endereços na rede, segurando um saldo, né, de 0,1 BTC. Olha que interessante o que acontece também com os saldos, com as carteiras com saldo de uma ou mais moedas. É praticamente o mesmo movimento, é um gráfico estático, a gente não tem muito que interagir com esse gráfico, né? Basta a gente ver que ele não para de crescer, o tempo aqui, né? A linha histórica aqui dele no X aqui começa em 2010, então tá lá no começo da rede. Vocês podem ver que o gráfico aqui, ambos, né, começam antes do registro de preço que a gente tem aqui atrás na linha cinza. E uma ou mais moedas. E aqui tem algo interessante, tem uma reflexão que a gente pode fazer, que eu sempre gosto de trazer para as pessoas, que o número, né, o all-time high dele, que vem também um dia após o outro, aí, normal isso acontecer nesse indicador, é de 80, não chega nem a 90 mil endereços, cara. Tem menos de 1 milhão de pessoas, né, menos de 1 milhão de endereços que tem uma ou mais moedas. Então a gente pode dividir aí, sim, fazendo uma conta bem rápida pelo número de pessoas na Terra. Olha quantas pessoas têm um ou mais bitcoins. Por isso que a gente fala, são futuros milionários, né? São futuros milionários. Basta esses dois gráficos aqui continuarem nessa tendência que eles estão desde 2010. Sabe? Então, é algo muito simples, né? E aí eu quero levar para o outro lado, né? Quero ver os números de endereços com saldo maior de 1.000 moedas. E a gente vê que a gente está numa mínima de 4 meses. E o número de endereços já cai muito, Breno. Ele só cai para menos de 2.200. E a gente pode ver aqui que tem movimentações, né? Tem coisas estranhas que acontecem nesse gráfico. Se a gente olhar isso daqui, é mais ou menos no período que aconteceu a invasão da Ucrânia, tá? Esse salto aí que esse gráfico tem. Não quero dizer que é nada aí, não vamos, sabe, ter especulação de informação nenhuma, mas esse número de endereços com 1.000 ou mais moedas, ele vem caindo, ó. A gente está na mínima aí de 4 meses. E aí, quando a gente olha para as carteiras com 10 mil moedas ou mais, a coisa é bem louca, tá? O gráfico fica bem louco. Mas eles acabaram de passar de 100, então é pouco. Mas o que dá para a gente entender aqui é que os números, as baleias estão diminuindo. E por outro lado, as carteiras que têm um saldo menor estão aumentando. Isso significa que as moedas estão se redistribuindo na rede. As moedas estão realmente, o Bitcoin está realmente se tornando mais descentralizado, né? As moedas estão fluindo das baleias para as pessoas, para os endereços pequenos. Isso fica claro aqui com esses indicadores que a gente pegou. Todos esses indicadores que eu peguei, tá? Com exceção ali dos que vieram do Glassnode, todos esses eu extraí eles hoje, então a informação tá
agora sim, está basicamente em tempo real. Eu acho muito interessante a gente ter essa noção que esse movimento que a gente faz, né, de trazer uma pessoa para a rede, criar uma conexão, realmente acelerar a adoção do Bitcoin, está criando realmente uma rede mais centralizada, né, e mais distribuída. Então isso é algo muito interessante, isso transcende muito a informação que a gente vê lá nos mercados, nas corretoras, né, e a gente tem que usar isso como uma informação favorável num momento de bear market, num momento de queda como esse, né. A gente, enquanto investidor agora, a gente precisa se posicionar entendendo realmente a saúde da blockchain. E pelo que eu vejo aqui, na minha interpretação, a blockchain está crescendo de maneira saudável, sabe? Cada vez mais saudável. O hash rate, que é outro indicador que é muito importante de segurança, cara, também, sabe? Só cresce. A gente teve aí a China banindo, a gente teve um problema muito sério no hash rate naquela época. E isso já passou, ficou no passado e a gente já superou isso e a rede continua avançando. Então, quando a gente está nesses momentos aí de queda, como a gente está agora, onde o mercado está nessa baixa, olhem para esses números. Vejam o que está acontecendo dentro da rede. Né? Isso dá uma segurança para a gente continuar no mercado sem vender as nossas moedas, ou então continuar no nosso DCA, né, comprando as nossas moedas regularmente, porque lá no futuro isso vai realmente ter uma diferença, né, se você olhou para esses dados, se você entendeu o que estava acontecendo e se você aproveitou esse momento, né, porque, cara, nossa, Bitcoin é $20 mil, né, é surreal. Mesmo que caia mais, né, mesmo que caia mais, cara, é pensar lá no longo prazo, pensar lá na frente, quando esse choque de demanda surgir, né? Então, quem tiver bem posicionado vai colher os frutos. Cara, com certeza, assim, eu tentei trazer um pouquinho do que eu tentei fazer, assim, um pouquinho do que eu faço nas minhas análises on-chain, tá? Lógico que a gente estava no esqueleto aqui no documento, mas eu acho que deu para passar a ideia, né, a informação pro pessoal aí que vai assistir esse vídeo. Eu acho que o que importa mesmo é o conteúdo que a gente consegue trazer, e o mais importante de tudo, esse é um conteúdo para tranquilizar a pessoa que começou no mercado em 2022 ou que começou no mercado em 2021, né? Momentos como esse já aconteceram, eu posso falar para vocês, já sobrevivi a outros invernos cripto, e agora, olhando os dados on-chain, eu tenho mais segurança ainda, né, para sobreviver esse inverno aí. Bom, então, só agradecer o Ricardo pela análise em primeira mão, né, trazendo aqui o documento. Em primeira mão. Depois a gente publica ela completa lá no... com certeza. Vou deixar o link do Medium aqui do Ricardo para vocês verem todas as análises dele lá. São análises muito boas. Acompanhem. Pô, só fazer esse simples acompanhamento do trabalho do Ricardo, vocês já vão ter muito mais segurança para investir, né? Saber no que vocês estão investindo. E é fazer o feijão com arroz. A gente está vendo que a rede está crescendo e está crescendo de maneira saudável. A gente está tendo uma redistribuição, né, das baleias para as sardinhas. No momento, o Bitcoin está até esboçando uma alta, pode ser que seja só um voo de galinha, que ele volte a cair, que ele caia mais um pouco, mas pela saúde da rede, pela saúde da blockchain, não estamos nem um pouco assustados, pelo contrário, isso só deixa a gente mais animado porque a gente pensa no longo prazo. É isso aí, né, Ricardo? É isso aí, cara. É isso aí. A rede Bitcoin é puramente P2P. Vamos lembrar sempre disso, né? E a gente viu ali, é muito surreal a gente ver isso, né? A gente fala aí que os ativos têm uma tendência a se acumular nas mãos das pessoas que são mais ricas. O Bitcoin está fazendo justamente o movimento contrário, né? Então, é um momento muito ímpar aí e é muito legal a gente poder ver isso na blockchain. Isso vai ficar documentado aí para quem assistir esse vídeo para o futuro, que a gente está vendo isso acontecer e que esse momento realmente está rolando na rede aí, né, Breno? Exatamente. E como o Ricardo falou em um dos gráficos lá, faça a sua autocustódia. Essa que é a essência do Bitcoin, né? Não deixe seu Bitcoin na corretora, apesar de tanto eu, Breno, Residente Cripto, quanto o Ricardo sermos embaixadores da FTX, link na descrição para vocês abrirem a conta de vocês na corretora e ganharem vários descontos, mas corretora não é carteira. Então, façam a sua autocustódia, tenham isso em mente, porque na rede Bitcoin é assim que funciona, é por isso que nós estamos aqui, porque nós damos valor justamente para isso, não é mesmo? Então, meu amigo Ricardo, muito obrigado por essa análise. Valeu, mais uma aí. A gente vai trazer outros vídeos aí em breve, com novas atualizações da blockchain, da análise on-chain. Então, com certeza. Aí, pessoal. Valeu, Ricardo. O vídeo vai ficando por aqui hoje. Valeu mais uma vez aí, Tamo junto, cara. Muito obrigado e até a próxima.